Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 86º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como os morcegos ajudam a moldar as cavernas. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Se você é uma pessoa que não perde um episódio aqui do Morcegando, certamente você já me ouviu falando sobre os serviços ecossistêmicos que os morcegos fazem. E o que é isso? Serviços ecossistêmicos são aqueles que a natureza fornece esse serviço ao homem e que esses serviços são indispensáveis à sobrevivência humana. E isso pode ser facilmente observado, por exemplo, na agricultura. Vamos pegar as abelhas e os morcegos que fazem polinização das plantas como exemplo. Quando esses animais vão lá se alimentar do néctar de uma planta, eles sujam o corpo com o pólen dela. Daí, quando esses animais vão para uma outra planta, eles acabam levando o pólen da primeira planta para a segunda, e aí acaba promovendo a polinização. E o que o ser humano ganha com isso? Várias coisas. Essa polinização feita pelas abelhas e pelos morcegos garante a reprodução e a maior dispersão dessa planta, permite a produção de frutos pelas plantas e também garante uma saúde melhor para a planta por causa do aumento da variabilidade genética. Ou seja, se não fossem as abelhas e os morcegos nectarívoros fazendo esses serviços para a gente, nós não teríamos frutas e plantas se reproduzindo de uma forma natural. Imagina, por exemplo, se você quer comer uma banana. A bananeira pode ser polinizada tanto por abelhas quanto por morcegos. E aí imagina se você, para produzir uma banana, você tivesse que ir lá e fazer a polinização manual da bananeira para ela produzir o fruto. Já não ia dar muito certo, né? Ia ser um trabalhão danado. Agora imagina precisar fazer isso para alimentar 8 bilhões de seres humanos. Impossível! E olha que a gente está falando só da banana. Mesmo que se a gente tivesse tecnologia para fazer isso para a gente, do ponto de vista de custo, ia ser inviável, porque ia ser muito caro. Então, quando eu falo que nós dependemos dos morcegos, é uma dependência real, gente, por causa dos serviços ecossistêmicos que esses bichos fazem para a gente. Sem eles, a gente ia estar ferrado. E eu já abordei vários desses serviços ecossistêmicos que os morcegos fazem aqui no podcast, como, por exemplo, no episódio 46, em que a gente falou sobre a economia que os morcegos nos trazem com o consumo de insetos considerados pragas agrícolas, ou também nos episódios 20 e 44, em que a gente falou sobre a polinização e a dispersão de sementes de algumas plantas que os morcegos fazem para a gente. Bom, então beleza, isso se chama serviço ecossistêmico. Mas você já ouviu falar que os morcegos também são engenheiros ecossistêmicos? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido essa expressão até um tempo atrás. E, para falar a verdade, eu nunca nem tinha parado para pensar sobre isso. Um organismo que é um engenheiro ecossistêmico é aquele organismo que é capaz de modificar o ambiente, principalmente por meio da distribuição de materiais e energia por esse ambiente. E aí, consequentemente, ele acaba afetando todos os outros componentes vivos ou não vivos daquele ambiente. Para você entender melhor, vamos pegar as minhocas como, por exemplo, de engenheiros ecossistêmicos. Quando as minhocas vão cavando os túneis com o movimento do corpo, elas promovem uma maior renovação do ar do solo, porque enquanto elas estão lá cavucando a terra, elas estão deixando o ar de fora entrar e o ar de dentro sair. Isso, consequentemente, afeta os outros micro-organismos que habitam aquele solo, como, por exemplo, as bactérias, os fungos, os ácaros, entre outros organismos. Tanto é que quando você vai mexer em algum jardim, quando a terra é fofinha e cheia de minhoca, significa que aquela terra muito provavelmente é de muito boa qualidade, justamente por ter trocas gasosas mais adequadas. E ainda pensando nisso, as minhocas também fazem a decomposição de materiais orgânicos no solo.
E aí, por conta disso, as minhocas também interferem nas dinâmicas dos nutrientes do solo. Então, consequentemente, os outros micro-organismos ou a própria estrutura do solo também são impactados pela presença das minhocas. Por isso que terra com minhoca, gente, é muito boa, pois geralmente é uma terra que tem muitos nutrientes e é rica em oxigênio e outros gases atmosféricos que são importantes não só para a sobrevivência das plantas, como também para a sobrevivência ou equilíbrio dos micro-organismos que dependem daquele solo. Então você percebe que a simples presença da minhoca ali no solo é capaz de modificar todo o ambiente do solo e assim afetar todos os outros seres vivos que dependem dele, ou até mesmo afetar a estrutura física e química daquele solo? Pois então, por isso que as minhocas são consideradas engenheiras ecossistêmicas. E os morcegos, obviamente, não ficam para trás, não. Os morcegos também são excelentes engenheiros ecossistêmicos, pois a modificação que eles promovem no ambiente afeta todos os outros componentes vivos ou não vivos daquele ambiente. E uma maneira muito clara da gente perceber isso é nas cavernas. E aí a gente pode pensar os morcegos como engenheiros ecossistêmicos de cavernas de várias maneiras. Para começar, vamos pensar no guano dos morcegos. Quando os morcegos fazem cocô e xixi dentro das cavernas, esses materiais podem interferir no ciclo das rochas e no solo lá dentro das cavernas. Sabe como? Através da acidez dos excrementos. Como o pH do xixi e do cocô costuma ser um pouco mais ácido, isso pode promover, por exemplo, a corrosão de alguns minerais das rochas e dos solos. Assim, os morcegos acabam interferindo na estrutura física das cavernas. Além da acidez, várias outras reações químicas também podem acontecer entre as rochas e o solo das cavernas e os elementos químicos que compõem o guano dos morcegos, como, por exemplo, fósforo, nitrogênio e potássio. Inclusive, eu recomendo muito que você leia um trabalho sobre isso que foi publicado recente, em 2023, por alguns pesquisadores brasileiros, em que eles mostram justamente isso, em como as fezes dos morcegos ajudaram a moldar a estrutura de cavernas de ferro no Pará. Inclusive, nesse trabalho, tem algumas fotos das cavernas que eles estudaram e dá para ver muito nitidamente a diferença da estrutura da caverna com e sem morcego, em que as cavernas com morcegos apresentaram superfícies muito mais corroídas e diferentes. É um trabalho sensacional. Caso você tenha interesse em ler esse trabalho, eu vou deixar o link desse trabalho junto à descrição do episódio de hoje para você acessar. O artigo está em inglês, mas lembrando que caso você não fale inglês, você pode usar ferramentas de tradução como o Google Tradutor, por exemplo, para te ajudar na leitura. Ainda pensando sobre as fezes dos morcegos nas cavernas, além de ajudar a moldar fisicamente e estruturalmente a caverna, que seriam os componentes não vivos do ambiente cavernícola, as fezes dos morcegos também afetam os componentes vivos desse ambiente cavernícola, porque são justamente as fezes dos morcegos que promovem a disponibilidade de matéria orgânica dentro da caverna. Lá dentro das cavernas, geralmente não tem luz, e quando tem, geralmente é ali na entrada da caverna, mas lá no fundo é totalmente escuro. Então, todo organismo que faz fotossíntese, como por exemplo as plantas e as algas, que são bases das cadeias alimentares, elas não conseguem crescer e sobreviver lá dentro, que é a parte escura da caverna. Elas só ocorrem basicamente na entrada da caverna, que é onde tem luz. Então, consequentemente, toda a matéria orgânica precisa vir de fora da caverna para garantir a sobrevivência dos organismos que vivem e dependem ali exclusivamente da caverna. E quem faz isso são os morcegos, porque quando eles entram na caverna e defecam lá, é o guano, é o cocô do morcego, que é um material orgânico que permite a sobrevivência de todos os fungos, bactérias, protozoários e outros animais que vivem dentro das cavernas, como, por exemplo, insetos, aracnídeos e os vermes. Ou seja, é o guano que é a base alimentar de uma caverna. Se não tem guano levado pelo morcego, muitos organismos cavernícolas não têm como existir naquele local, porque ele não tem do que se alimentar.
Uma outra forma de você pensar também os morcegos como engenheiros ecossistêmicos, modificando o ambiente cavernícola, influenciando os componentes vivos e não vivos daquela caverna, é através do tamanho da colônia dos morcegos. Em cavernas que têm uma quantidade muito grande de morcegos, a temperatura lá dentro pode chegar até 40 graus, justamente por causa da quantidade enorme de bichos que tem lá, aliada à própria decomposição do guano, que pode elevar as temperaturas. E temperaturas tão altas assim também influenciam os processos de intemperismos das rochas e dos solos, bem como influencia também as estruturas dos seres vivos que conseguem viver lá dentro, porque afinal não é qualquer um que vai conseguir sobreviver numa temperatura tão elevada. Uma outra forma que os morcegos também podem influenciar na estrutura da caverna pode ser através da gordura corporal. É muito comum que os morcegos se pendurem sempre nos mesmos locais dentro da caverna. E aí, com o passar do tempo, esse local onde ele fica encostando fica cheio de gordura corporal. É a mesma coisa, por exemplo, quando as nossas camas não têm cabeceira. De tanta gente encostar a cabeça ou outras partes do nosso corpo na parede, com o passar do tempo, aquela parede não vai ficando toda encebada. É a mesma coisa dos morcegos encostando na parede das cavernas. E essa gordura corporal nas paredes pode influenciar a infiltração da água na rocha, influenciando, por exemplo, na formação de estalactites e estalagmites. Quem, inclusive, já teve a oportunidade de visitar alguma caverna turística, muito provavelmente deve ter escutado do monitor lá da caverna falando que não podia encostar nas paredes ou em qualquer outra superfície da caverna, justamente porque a gordura naturalmente produzida pelas nossas mãos, pela nossa pele, pode atrapalhar o ciclo de formação da caverna. Então tá vendo, gente, como que de diferentes formas os morcegos agem como engenheiros ecossistêmicos em cavernas? Tá vendo como que eles moldam a estrutura de uma caverna? Então, além dos serviços ecossistêmicos que os morcegos nos prestam, esses animais também moldam os componentes bióticos e abióticos dos ambientes. E a gente usou como exemplo as cavernas. Então, a partir de hoje, você tem ainda mais motivos para ajudar na defesa da conservação desses bichos, pois ao proteger os morcegos, você também ajuda a proteger as cavernas e todos os outros seres vivos que dependem das cavernas para viver. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!